exatamente, em radioboanova.pt, no nosso Facebook, também no nosso FM 100.2 desde Oliveira do Hospital. E retomamos um espaço aqui na Rádio Boa Nova, um espaço de análise à pandemia da Covid-19 no país e no mundo, com Carlos Antunes, o professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Professor Carlos Antunes, muito obrigada pela sua colaboração e por estar de regresso à Rádio Boa Nova. Obrigado eu pelo vosso convite. Muito obrigada, professor Carlos Antunes. Temos então necessidade de voltar a olhar para a pandemia no nosso país e também no mundo, porque nas últimas semanas temos assistido a um aumento exponencial do número de casos, também disparou o número de mortos no nosso país e um estudo indica mesmo que no final deste mês poderemos atingir um pico, poderemos ter casos diários na ordem dos 7.500 e as mortes podem chegar à centena. Que análise é que lhe é possível fazer nesta altura, hoje que ainda não são conhecidos os dados relativos às últimas 24 horas? Já agora, esses resultados que foram falados hoje na reunião do Infarmed são resultados feitos por mim, com o meu colega Manuel. Então, muito bem. Da minha autoria. Muito bem, então poderá dar-nos e explicar-nos muito melhor todos esses dados. Exatamente. A previsão e a projeção é sempre muito difícil. No curto prazo, para 2 dias, a gente consegue estimar com bom rigor. Para semanas, meses é mais difícil, porque vai depender do comportamento das pessoas e da forma como a epidemia se vai propagando. O que nós vimos a notar desde a final do mês de outubro é uma diminuição da taxa de aumento de novos casos a nível nacional e também a nível das regiões, em particular na própria região norte, que era aquela que tem maior contributo para a incidência nacional. Não só verificamos essa diminuição da taxa diária de casos a nível nacional, mas também a diminuição da taxa diária do número de internados e de cuidados intensivos, como também na taxa diária de óbitos. E, portanto, isso é sinal de que nos estamos a aproximar do pico. Se assim continuar essa tendência, quer da taxa, quer do tal número de reprodução básico, o R0 ou RT, a sua variação no tempo, se convergir para 1.0, estaremos a verificar o pico. E essas projeções já nos dão com mais visibilidade e com menos incerteza um pico de novos casos diários para um período que vai entre 25 de novembro e 3 a 5 de dezembro. Contudo, pode até ocorrer ligeiramente mais cedo. O que nós constatamos também é que, primeiro, que esta evolução positiva já se vinha a dar antes do início das medidas a 9 de novembro e que as medidas em si, com os dados esta semana certamente irão confirmar isso, essas medidas vieram reforçar essa tendência. O que quer dizer que veio definir com menos incerteza o período em que o pico se vai dar. Os óbitos normalmente ocorrem sempre mais tarde porque têm, digamos, um atraso de resposta, tal como os internados. Embora esta segunda vaga, ao contrário da primeira, estamos a ver uma resposta dos internados mais próxima da própria evolução do número de casos. E, portanto, os números de internados poderemos também verificar o pico também em finais de novembro, já os óbitos poderão ocorrer o seu pico, o seu máximo, primeira, segunda semana de dezembro, com um intervalo que pode ir entre os 90 e os 100 óbitos. Há uma incerteza sobre esse valor, tal como também o número máximo de casos pode ultrapassar os 7.000, ou pode ficar aquém de 7.000. Eu penso que estes dados finais até sábado irão determinar com maior exatidão a ocorrência desse pico. Muito bem, professor Carlos Antunes prevê então o pico para essa altura, depois deveremos assistir ali ao chamado Planalto, será possível achatar a curva, como também tantas vezes se fala, as medidas preventivas poderão dar resultado? Esperamos que sim. Mas como costumamos dizer, não depende só das medidas, depende também da adesão às medidas, do cumprimento que cada um de nós faz pelas medidas.
E as estatísticas revelam que apenas, penso que 1/4 dos portugueses está a aderir na totalidade a essas medidas. Ou seja, nós não conseguimos, em termos de redução de mobilidade, aquilo que outros países conseguiram. A Irlanda conseguiu uma redução de mobilidade com as medidas entre 19 de outubro e 9 de novembro, conseguiu uma redução de 45% de mobilidade nos transportes, nas zonas de comércio, nos parques de estacionamento, e nós só conseguimos 20 e poucos % de redução. Isso quer dizer que a forma como nós estamos a controlar e achatar a curva está a ser muito mais lenta. O que quer dizer que as medidas são necessárias, mas seria necessário haver uma maior adesão. Portanto, o país também não... Se tivéssemos uma maior adesão, teríamos certamente menos necessidade das medidas. Se nós temos menor adesão, nós temos que apertar mais as medidas. É isso que as pessoas têm que entender, porque as duas coisas têm impacto no controle da epidemia. Professores, na primeira vaga assistimos a uma paragem quase por completa do país. Agora, nesta segunda vaga, tal não aconteceu. Assistimos então a estes números. O país também não estaria ou não está preparado para fazer uma paragem forçada. Claro que não. Tanto a economia precisa da saúde como a saúde precisa da economia. E nós precisamos também da própria economia. O que se está a tentar fazer agora é uma estratégia de não parar, mas tentar mitigar com um conjunto de medidas e de forma colaborativa. E é isso que nós esperamos. Claro que verificámos nos países europeus que, à medida que eles impunham medidas, mas as medidas não eram suficientes e depois apertavam um bocadinho mais as medidas, e houve países como a Irlanda, foi o primeiro país que fez o chamado lockdown, o confinamento total. Nós não gostaríamos que isso acontecesse. A estratégia que está a ser agora adotada, tal como a Itália, estamos a seguir um bocadinho o que a Itália está a fazer, é adotar essas medidas de confinamento em função da incidência e da positividade do número de casos, ou seja, os áreas, ou concelhos ou zonas municipais que tenham maior incidência, sermos um bocadinho mais apertados nas medidas e mais contido na nossa mobilidade, e portanto este indicador que tem gerado alguma discussão da incidência acumulada é fundamental, porque nós podemos comparar os grandes centros com os pequenos centros, as grandes cidades com as pequenas cidades, porque basicamente o que isto nos dá, este indicador, é uma espécie de percentagem, digamos, é uma espécie de densidade. Quantas pessoas há por cada 1000, por cada 10, por cada 100, portanto, no caso do Oliveira Hospital, a incidência, os casos ativos nos últimos 14 dias são cerca de 30, penso eu, e se dá cerca de 0,15%. Se multiplicarmos esse 0,15% por 10, passamos a ter o número de casos por 1000, não é? Passará a 1,5 pessoas por cada 1000. Se multiplicarmos por mais 10, dá 15 por cada 10.000, e se multiplicarmos por mais 10, dá os 145, 150 por cada 100.000. Números que têm gerado alguma polémica, até aqui a nível do Conselho. O próprio município já se viu na obrigação de esclarecer estes números, porque de modo nenhum o Conselho tem nesta altura 145 casos ativos. Portanto, até a última atualização serão 27, portanto, mas de facto é um modelo que foi adotado para então se medir, não é, a incidência da doença. É uma espécie de percentagem. As pessoas têm que entender, isto é uma percentagem, não é? Se dividirem esse valor dos 145 por 100.000, se dividirem por 1000, vocês vão obter a percentagem, 0,15% das pessoas estão infectadas ativas. Isso quer dizer que por cada 1000 pessoas há uma pessoa e meia. Se chegarem às 2,4, que é os 240, 2,4 pessoas, isso é uma probabilidade muito elevada. Porquê? Posso explicar. Haver 3 pessoas por cada 1000, dada a nossa mobilidade, vamos imaginar uma pessoa que vai ao supermercado ou quem trabalha no supermercado, diariamente contacta com 20, 30 pessoas. Portanto, a probabilidade de uma pessoa no supermercado contactar com alguém que contactou nesse dia com alguém que está infectado é muito grande. E se eu nesse dia não for infectado, a probabilidade no dia seguinte de ser infectado, não tendo sido infectado no dia anterior, é maior e vai aumentando progressivamente.
Portanto, à medida que essa incidência aumenta, a probabilidade de eu estar em contacto com o vírus ou com alguém infectado vai aumentando. Por isso é que é um indicador e tem que se normalizar para ser comparável com os vários municípios e, portanto, não significa que há este número de infectados, até porque a população do hospital é na ordem dos 19.850 ou 20.000 e, portanto, nós temos que normalizar, uma vez que as populações são diferentes de concelho para concelho, a densidade das populações é diferente e, portanto, há que haver essa normalização. Mas que tem que compreender que isso basicamente é uma percentagem, dá-nos o número de pessoas infectadas por cada quantidade de habitantes. Exatamente. Professor Carlos Antunes, hoje também o Presidente da República ouviu especialistas sobre a evolução da pandemia no nosso país. Também o Presidente da República enviará para a Assembleia da República o diploma que renovará então o estado de emergência. Será mesmo assim necessário porque está-se a verificar uma enorme pressão nos internamentos, portanto vemos que os hospitais, sobretudo nas grandes cidades, estão a sofrer uma grande pressão devido à situação da pandemia. Portanto, é mesmo necessário este estado de emergência e o Presidente fala mesmo já em subsequentes renovações. Exato, esse é o primeiro indicador e a primeira preocupação que nós temos que ter, não é? Claro que se tivéssemos maior capacidade em vez de termos a capacidade de 300 camas de unidades de cuidados intensivos para a Covid, se tivéssemos 700, 800, 1000, teríamos mais folgados e poderíamos alargar um bocadinho mais. Mas há outro indicador que é a letalidade, o número de óbitos. Se nós contabilizarmos o que o meu modelo indica, é que nós vamos ter até ao final do ano cerca de 8.000 óbitos com Covid só. Mas sabemos que há uma outra letalidade que é, digamos, um caso, digamos, secundário, digamos, são os casos laterais, os efeitos colaterais do combate à epidemia e que, por análise simples, não é simples, mas com algum trabalho, a gente conclui que por cada óbito de Covid vai existir este ano mais um óbito não Covid. O que quer dizer, se existirem 8.000 óbitos de Covid este ano, no final nós vamos ter pelo menos 16 causados pela pandemia. E já é um número muito significativo. E esse é o outro indicador que temos de ter em atenção. E, portanto, isto tem impacto, não é? Mas, essencialmente, é a pressão. Eu estimei que, dia 2 de novembro, confirmámos que tínhamos mais de 300 camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos. Foi nessa altura que os hospitais começaram a ficar aflitos e sob pressão. E eu fui estimar qual é o período que nós vamos estar acima das 300 camas de unidades de cuidados intensivos. E esse período pode ir até meados de janeiro, fins de janeiro. O que quer dizer que é um período muito longo que nós vamos sujeitar os nossos médicos e cuidadores dos hospitais e das unidades de cuidados intensivos durante um período muito longo sobre esta pressão. E nós já ouvimos falar em efeitos como o burnout, ou seja, os médicos se chegarem a um limite de cansaço já não podem. Portanto, não é só ter camas, nós precisamos também ter médicos e especialistas. Por cada cama do UCI nós temos que ter na ordem dos 6 ou 7 profissionais de saúde. Portanto, estamos a ver, se nós vamos às 500 camas do CIs ou 600, o Instituto Ricardo Jorge prevê 600 e tal. Eu prevejo na ordem dos 470 e eles até agradeciam que a minha previsão tivesse certa. Mas mesmo 500 camas das UCIs é muito, porque vamos ter pelo menos 7 vezes mais profissionais a cuidar e, portanto, esses profissionais que estão nessa ala do Covid não estarão certamente a cuidar de outros que tanto necessitamos nas outras patologias. E, portanto, é esse esforço que nós devemos fazer. Mesmo com medidas mais leves, nós devíamos ser mais apertados no nosso cumprimento das medidas. Cada um, não é? Cada um a nível individual. Só uma nota final. Nós ontem registávamos 3.632 mortes. Estamos a 19 de novembro e o professor Carlos Antunes fala-me de 8.000 mortes até o final do ano. Portanto, o que adivinha aqui um final de ano muito complicado. É já visível. A curva de mortes acumuladas com Covid, ela já está a subir significativamente e está numa trajetória que vai para os 8.000. E porquê? Porque se nós somarmos todos os dias 80 casos, não é? É fácil chegar a esse valor.
Okay? Portanto, mesmo que a gente consiga achatar já rapidamente a curva de incidência, a curva de letalidade vai demorar a responder. E ela já ganhou aquilo que nós chamamos de inércia, ela já ganhou o momento, ela já está com aquela aceleração e já não vai desacelerar. Digamos que muitos dos que irão falecer nos próximos dias já estão infectados e, portanto, vai ser já uma inevitabilidade. E isso é aquilo que nos deve pesar e que nos faz pensar que nós devíamos ter agido mais cedo. Hoje falou-se novamente nisso e demonstrou-se que, de facto, nós devíamos ter agido mais cedo, não devíamos ter confiado, digamos, na sorte, e devíamos ter agido e planeado as coisas e preparado o Sistema Nacional de Saúde para isolar para essa realidade que obviamente era muito previsível. Professor, no início e na primeira vaga as pessoas mais afetadas foram sobretudo os idosos. Nesta altura, muita gente mais nova está internada com a infecção da Covid-19, portanto, esta já não é só uma doença que afeta os mais idosos. Quer dizer, ela afeta com maior severidade os mais idosos, certo? E com a consequência trágica da morte essencialmente acima dos 80 anos. Mas nós começamos a ver pessoas a falecer com 40. Ontem faleceram 2 pessoas entre 40 e 49 anos. E o que os médicos intensivistas nos dizem é que cada dia aparecem mais jovens, pessoas jovens, com 20 e tal anos, a precisarem de cuidados intensivos. E o que nós não queríamos pôr na pressão dos médicos era que eles praticassem essa medicina de catástrofe, ou seja, que tivessem que optar entre um jovem e uma pessoa de idosa na ECMO. Não é? Já estará a acontecer, professor, já estará a acontecer. Já estará a acontecer. Dizem que sim, esperamos que não seja, mas nós não gostaríamos que isso acontecesse, não é? Muito bem, professor, muito obrigada pelo seu tempo aqui neste nosso espaço que queremos que seja regular, portanto marcamos novo encontro para a próxima quinta-feira, à mesma hora, para então olharmos os números. É com muito gosto que o temos connosco, também de referir que o professor Carlos Antunes tem raízes em Oliveira do Hospital, é verdade? Claro, sou da Bobadela, né? Vivi até aos meus 19 anos, fiz a escola, fui jogador de futebol da Oliveira do Hospital durante 4 ou 5 anos, salvo erro. Fui escoteiro, portanto fui uma pessoa com muita participação na comunidade, e certamente conhecido por muitos de vocês, e continuo a visitar. E iniciámos há uns anos atrás os jantares dos antigos alunos da Escola de Oliveira do Hospital, que muito me orgulho. Este ano não pudemos realizar por causa exatamente desta situação de Covid, era para ter sido em março, mas esperemos que para o próximo ano podemos todos confraternizar num convívio semelhante àqueles que ocorreram nos últimos anos. Com certeza, esperemos que sim. Um abraço para todos os oliveirenses e concidadãos, e muito gosto de estar aqui convosco. Muito obrigada, professor Carlos Antunes, pela sua disponibilidade. Obrigado, boa tarde. Terminamos então aqui este contacto com o professor